Vamos falar do valor das pequenas obras, mas antes de falar do valor das pequenas obras, vamos falar um valor da doutrina espírita. O convite que eu quero fazer para vocês aqui rapidamente, em 5 minutos, é o seguinte: a gente vem na casa espírita, busca assistência espiritual. Depois que a gente recebe assistência, a casa nos convida a buscar as escolas, depois buscar atividades, trabalhos sociais, trabalho na casa, trabalho de caridade. Mas é importante nós sabermos o seguinte: a doutrina está sempre nos ensinando alguma coisa, e os espíritos sabem nos ensinar de uma forma muito eficiente. Mas para isso nós precisamos ter contato com as obras. Os expositores não são capazes de fazer o trabalho que os espíritos fizeram ao longo desses mais de 150 anos. Então nós temos na codificação, na doutrina espírita, centenas e milhares de livros que nós podemos escolher por tamanho, por tema, por título, a forma que nós quisermos. Quer se divertir um pouquinho, vai lá ler um pouquinho de alguns romances, algumas histórias interessantes. Tem contos também que são muito engraçados em torno da doutrina, tem autor espiritual que conta até piada, para vocês terem uma ideia, piada espiritual. Deve ser interessante, né, a gente conhecer essas piadas. Aí tem um autor chamado Jair Presente, que ele faz versinhos de coisas muito engraçadas do dia a dia. Tem o Cornélio Pires, que fala coisas muito engraçadas a respeito de reencarnação, de vida pós-morte, essas coisas. Mas é muito importante nós estarmos mais próximos da literatura espírita. Isso é de suma importância para todos nós. A gente sabe que hoje temos as redes sociais, o celular, tem tanta coisa para ver, tanta coisa para ouvir, tem coisas curiosíssimas no mundo, tem coisas maravilhosas para assistir, mas muito pouco delas são capazes de dar o retorno que nós precisamos ter aqui na Terra a respeito do nosso futuro, do que estamos fazendo aqui, para onde vamos, como podemos melhorar a nossa partida, como podemos melhorar a nossa vida, como podemos viver de forma mais leve, mais suave, mais tranquila. Então é importante mantermos esse contato com a literatura espírita. Ela esclarece também coisas maravilhosas. Nós fazemos parte de um grupo que tem um grupo de WhatsApp chamado Rádio Mensageiros, que eu trabalho no grupo Espíritos Mensageiros. Esse que imprime mensagens que a gente pega aí nos lugares, aí nas casas. E lá uma senhora com uma dúvida muito grande a respeito do suicídio. Teve uma senhora que era amiga dela, que se suicidou, muito embora conhecia a doutrina, muito embora tenha militado, tenha sido uma pessoa de bem, e ela queria entender o que podia acontecer com uma pessoa dessa. E eu me lembrei de um livro chamado Escola no Além, que tem uma mocinha chamada Cláudia Galassi. Essa mocinha morava aqui na região do Ipiranga, Vila Mariana. E a Cláudia Galassi foi assim interessante o que aconteceu com ela. Ela estava em casa, recebeu um telefonema, desligou o telefonema, foi na estante da casa, tateou a estante, tirou uma chave, abriu uma portinha que tinha a chave, tirou uma arma e se suicidou. Uma coisa muito interessante. E aí ela explica, depois que ela estava assim, por assim dizer, teleguiada. O que significa isso? Significa que ela quase não tinha como resistir a essa situação. Então era uma coisa muito estranha, fora da vontade dela, que ela acabou cometendo. Obviamente tem um pouco das imperfeições dela, os problemas dela, obviamente tem tudo isso, que todos nós somos responsáveis, não é? Mas o gesto, a ação, ela teve muito minimizado, diminuído. Tanto é que Escola do Além é um livro que ela foi autorizada a escrever, porque no mundo espiritual, ao contrário da Terra, que qualquer um pode escrever o que quiser, onde quiser, hoje em dia você escreve, põe na livrarias aí, que são livrarias virtuais, a pessoa quer o livro em papel, eles imprimem na hora, quer ver em PDF, vê lá, baixa o arquivo, e qualquer um escreve o que quiser, a bobagem que quiser, da forma que quiser. Mas no mundo espiritual é diferente. Por que é diferente? É diferente porque eles fizeram um concurso para saber quem daquelas pessoas poderiam. Eles queriam um jovem escrevendo. Qual jovem conseguiria escrever, que seria autorizado a escrever? Fizeram um concurso para isso, e aí ela passou nesse concurso e ela foi autorizada a escrever a experiência dela. E olha que interessante essa experiência, está associada às nossas pequenas coisas aí do nosso tema. A experiência dela era trabalhar numa creche para receber espíritos recém-desencarnados com até 4 anos de idade. Tem muitos.
Tem muitos por aí que desencarnam assim, tem idade, muitos problemas de completar a encarnação, outros dificuldades com os pais, saúde, coisas estranhas, enfim, desencarnaram. E aí ela cuidava esses bebês no mundo espiritual. Esse assunto é muito pesado, não dá para escutar, dá para entender bem? Na verdade, eu estou fazendo uma coisa que é imprópria de fazer, eu estou conquistando a atenção de vocês para depois falar do tema, por isso que eu estou falando desse negócio que é muito interessante. Está todo mundo interessado, não está? De saber? Vocês vão cair na minha direitinho, tá vendo só? Muito bem. Aí o que aconteceu? Aconteceu que chegou um nenê lá que não parava de chamar a mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, quero minha mãe, quero minha mãe. Eles não conseguiam dissuadir ele de se acalmar, de se tranquilizar, de descansar, não conseguiam, ele queria a mãe dele, queria a mãe. Aí ela foi consultar os dirigentes da casa falaram assim, bom, vamos ver o que a gente pode fazer. E descobriram que ele poderia reencarnar. Aí voltaram, fizeram todo o apetrecho para reencarnar, para ele reencarnar de novo com a mesma mãe. Aí prepararam tudo certinho para acontecer a reencarnação dele. Quando chegaram lá, descobriram que a mãe tinha ligado as trompas, não podia recebê-lo. Foi uma decepção terrível, ai, tadinha, ela ficou tão chateada. Aí a Cláudia Galassi falou assim, mas não tem outro jeito? Ela continuou tentando ver uma forma. E aí o pedido dela subiu para outros planos, e aí veio a resposta, falou assim, tá bom, a gente vai autorizar em caráter de exceção, vocês devem conhecer esse caráter de exceção, como que vai ser, eu vou explicar para vocês agora como que era, o que aconteceu, caráter de exceção. A moça, a senhora que precisava ter o filho, ela tinha uma irmã mais jovem, que gostava de passear, de ir em festa, de, sabe, sair por aí, conhecer o mundo, essas coisas, né? Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Muito bem. E aí o que aconteceu? Eles fizeram a ligação dele na irmã. Mas a irmã, como era muito jovenzinha, cabecinha meio voada, não cuidou do nenê, e quem cuidou foi a tia. Como ela cuidou desde pequenininho, o nenê chamava a tia de mãe, a tia de mãe e a mãe de tia. Olha só, então ele voltou para o mesmo lugar que ele precisava ficar, que ele queria ficar com toda a força do espírito dele, não é? Então veja como que são as coisas. Agora nós precisamos agora ampliar o nosso entendimento, porque até então a gente achava que era um absurdo a pessoa ter uma criança, largar com outra, e aquilo outro, e não é isso, existem leis que são perfeitas. Muito bem, a Cláudia Galassi trabalhava nessa escola, não leia um livro do Chico Xavier, é muito difícil de encontrar, não procurem, Escola no Além, não leiam Escola no Além, esqueçam Escola no Além, porque só tem essas experiências aí, tá certo? Escola no Além, a Cláudia Galassi só tem essas experiências que para nós não resolve nada, não explica nada, não adianta nada, porque ela trabalha lá, e aí esse é um dos fatos que aconteceu nesse livro, que ela ganhou concurso para escrever para os seres humanos, para os espíritos encarnados que somos nós, e ela era uma moça que foi suicida, mas ela se regenerou, se reconstruiu e conseguiu ainda essa proeza de escrever para nós, tá bom? Então se aproximem da literatura espírita. O Chico Xavier tem mais de 400 obras, se concentrem, se possível, nas obras do Chico, se concentrem nas obras do Kardec. Kardec tem um livro dos Espíritos, por exemplo, que é a Pergunta e Resposta, tem resposta para tudo que a gente quiser. Por exemplo, você está meio preguiçoso, você não quer trabalhar, aí você vai lá e pergunta assim, escuta, eu quero saber o que é o trabalho. O Kardec perguntou, acho que ele passou uma fase assim, meio querendo abandonar o trabalho, ele queria saber o que era o trabalho, né? Mas os espíritos respondem de uma forma impressionante. Olha como é que eles responderam. Trabalho é toda ocupação útil. Olha só. Eu falei que era só 5 minutos, né? Mas acabou dando 10. Não se afastem da literatura espírita. Só assistir palestra e tomar passe ajuda muito, mas não é o suficiente, tá bom?